Precisa ter cozinha separada para fazer doce sem glúten? Essa é a pergunta que a gente vai responder hoje. Posso ou não posso atender alérgicos se eu tiver uma cozinha compartilhada? Posso ou não posso fazer com e sem glúten em dias alternados? Posso trabalhar da minha casa? Posso fazer com e sem leite? Posso ou não posso comprar granel em loja de produto natural? Como eu posso divulgar os meus produtos se eu trabalho com uma cozinha compartilhada ou da cozinha da minha casa? Eu vou ter cliente? Vale a pena? Vou responder todas essas perguntas para vocês hoje. Sejam bem-vindos! Se você caiu aqui de paraquedas, eu sou a Pri, sou especialista em confeitaria especial, sem glúten, sem leite, sem ovos, sem açúcar. E hoje é mais uma aula, já é a segunda aula das lives de esquenta da Semana da Confeitaria Inclusiva. Então a gente começou ontem uma sequência de aulas para chegar na Semana da Confeitaria Inclusiva com vocês já afiadíssimas para vocês aproveitarem ao máximo o conteúdo que vocês vão ver lá. Se você não se inscreveu ainda, é só você digitar aqui a palavra semana que você vai receber no seu direct um link para você se inscrever na Semana da Confeitaria Inclusiva. Durante a Semana da Confeitaria Inclusiva, eu vou ensinar vocês a trabalhar com essa confeitaria especial de maneira otimizada, focando 4 horas por semana na sua produção, para você ter tempo livre para se dedicar a outras áreas do seu negócio. Não é que você vai trabalhar na vida 4 horas por semana, não é nada disso não. Você vai focar na produção ali do pesado 4 horas por semana, para você ter tempo livre para dedicar em outras áreas do negócio que são importantes e geralmente as confeiteiras deixam de lado. E aí isso acaba atrapalhando o seu desenvolvimento, seu crescimento. Minha mãe está na live e disse que estou linda. Mãe, não passei minha camiseta. Porém, vi uma foto de um famoso com a camiseta totalmente amarrotada. Então, assim, vamos normalizar as roupas amarrotadas. O tema da live é: precisa ter cozinha separada para fazer doce sem glúten? É o que a gente mais recebe de pergunta quando a gente abre caixinha de pergunta. Mas, Pri, eu trabalho da cozinha da minha casa. Eu posso atender alérgico? Mas, Pri, como é que eu vou fazer um negócio sem glúten se eu trabalho com glúten também? Né? Então, a gente vai falar disso hoje, tá? Mas, assim, eu já adianto para você que você pode fazer o que você quiser. A cozinha é sua, né? Então, você faz o que você quiser. Vou ensinar vocês a trabalhar. Se você trabalha com cozinha compartilhada, com glúten e quer fazer coisas sem farinha de trigo, com leite e sem o leite diretamente, ovo. A gente vai falar de tudo isso, a gente vai falar de contaminação cruzada, tá? É um assunto que a maioria das professoras de confeitaria inclusiva não quer falar, porque é um assunto polêmico, difícil, né? E às vezes as pessoas interpretam errado e acabam ficando desanimadas. Então eu tô aqui não é para desanimar ninguém, não, é para animar mesmo. E principalmente para você não colocar a saúde de ninguém em risco, tá? E ganhar dinheiro, né? Trabalhando e atendendo um público certo. Que acontece normalmente, muito erro assim. Tô enrolando um pouco até a pessoa entrar, tá? O pessoal erra muito, por exemplo, de falar assim, eu vou montar uma cozinha sem isso, sem aquilo outro, mas aí não tem uma cozinha separada, vai trabalhar numa cozinha compartilhada, vai trabalhar da cozinha de casa, e aí só que acaba direcionando a sua comunicação e fazendo a divulgação, né, e buscando clientes, buscando um público que não é o público que condiz com a sua produção. Entendeu? Então a gente vai falar disso hoje, pra vocês entenderem, tá bom? Eu vou ler pra vocês aqui, antes da gente iniciar o conteúdo, as aulas que a gente vai ter durante essas próximas 2 semanas, tá? Então ontem a gente teve o Guia do Doce Especial Perfeito e Lucrativo. A live tá salva aqui no meu perfil e também já deve estar no YouTube, se não tiver, tá chegando lá. Hoje, precisa ter cozinha separada para fazer doce sem glúten. A aula de amanhã, os 3 melhores produtos para começar na confeitaria especial. A gente vai falar um pouquinho amanhã também de produtividade. Então, vou falar para vocês quais são os 3 melhores produtos e o porquê que é bom você começar com eles, tá?
Quarta aula, é possível trabalhar com receitas de baixo custo na confeitaria especial? Aí eu vou ensinar para vocês uma receitinha baixo custo, que é daquele sequilho que eu postei aqui, que eu vou arriscar muito nele como alternativa ao chocolate para vender na Páscoa. Porque o valor do chocolate tá pela hora da morte, o dólar vai aumentar ainda mais, meus amores, vocês estão sabendo, né? Vocês estão por dentro, vocês estão ligados. E aí tem gente que fala assim, ai, mas eu não recebo em dólar, o que muda na minha vida? Na vida da gente confeiteira, a gente tá sabendo que a gente tá se lascando bonito, né? Com o aumento de todos os insumos. E o chocolate vai aumentar mais. Então eu vou arriscar como alternativa aí para venda de Páscoa, uma opção baixo custo, que são os sequilhos. Então eu postei, depois vocês dão uma olhada aí, tem um Reels aqui, eu postei no Stories outro dia também. Então, sequilhinhos, casadinho, com goiabada. Vou fazer sequilhos coloridos, sabe? Em formatinho, imitando ovinhos. Olha só que ideia. Entendeu? Mas não vou dar spoiler, não. Vou ensinar vocês na quarta aula, que é quinta-feira agora. Depois de amanhã eu vou ensinar essa receita pra vocês. São 3 ingredientes, meu. Mesmo que você more... Sei lá, fala um lugar aí muito escondido. Mesmo que você more num lugar assim, que você fala, Priscila, que eu não acho nada. Meu, são 3 ingredientes que você com certeza acha em qualquer cidade que você tiver. Então, meu, essa receita é um presente, cara. E é o que eu vou arriscar de vender aqui também. Então, vou ensinar vocês isso na quinta-feira, tá? O tema da aula é... Porque quem assiste minhas aulas sabe que é sempre uma aula além da receita, né? A receita é só um detalhe da aula. É uma aula muito além da receita. Então, vou ensinar vocês na quinta-feira, tá bom? Na sexta-feira... Pri, já fez ovo brownie com a sua receita? Já vendi muito. Coloca o brownie no formato do ovo de Páscoa e aí faz o ovo em formato de brownie. Já vendi bastante já, Azul. Dá super certo, tá? Na sexta-feira, meu, vocês vão amar essa aula, cara. 10 passos para loja nova no iFood. Essa aula tá assim, é na sexta-feira, tá? 10 passos para a loja nova no iFood. E quem já tem loja no iFood, assista essa aula, porque sempre tem uma jogadinha ou outra que você vai aprender aí de configuração, que vai te ajudar a aumentar suas vendas no iFood, tá? Segunda-feira, aí, final de semana, tô descansando, tá? Mentira que eu vou trabalhar. Segunda-feira, criando um cardápio inteligente. Foi uma das aulas que mais fez sucesso na nossa última leva de lives. O pessoal ama essa aula. Criando um cardápio inteligente. Vai linkar com a aula da sexta-feira do iFood. É assim, ó, igual minha mina do marketing, a Bia brincou comigo, né? Ela falou assim, é tipo um dorama. É tipo uma novela, entendeu? Uma aula se encaixa na outra. Então, se porventura você perdeu uma aula, o que você faz? Você vai ficar disponível, então você assiste ela à noite ou assiste de manhã antes de assistir a próxima aula, tá? Vai na sequência pra você pegar a linha de raciocínio. Minha mãe colocou aqui, ó, presente de Páscoa essa receita. É só caprichar na embalagem, exatamente. Vou mostrar também uma embalagem bem lindinha e, meu, centavos, tá? Centavos. Então, ó, segunda-feira criando um cardápio inteligente. Terça-feira, por que não sobra tempo na vida da confeiteira? E aí a gente vai falar de congelamento, que aí é um tema também que vocês amam de paixão, né? Então, tão importante, né, quanto congelar é saber descongelar. Principalmente quando a gente fala de doces sem glúten, né, e sem ovos e tal, que é tão importante a gente manter textura e umidade desses preparos. Então, na terça-feira eu vou falar de congelamento. Então, vamos aprender a congelar e descongelar. Oitava aula, metodologia massas de bolo. Podia ser um nome mais atrativo, mas é uma aula técnica de metodologia de massa de bolo. Tenho certeza que vocês vão também amar. É uma aula, assim, com uma parte técnica também, que ninguém te ensina por aí. Nona aula, o jeito mais simples de começar na confeitaria especial. E aí eu vou ensinar vocês a fazer o bolo de cenoura americano, que eu postei aqui no Reel. Vocês viram? Ai, gente, aquele bolo ficou uma delícia. Então, vou ensinar vocês a fazer o bolo de cenoura americano que vai com uma cobertura de cream cheese. Vocês vão aprender também, tá? É a nona aula, na próxima quinta-feira. E aí, a última aula na sexta-feira, como superar o medo de começar na confeitaria especial.
E aí, na segunda-feira do dia 27, deixa eu conferir que seja 27 mesmo. Dia 27. Dia 27 de janeiro, a gente começa a Semana da Confeitaria Inclusiva. Aí vocês vão ter 3 aulas, onde vocês vão aprender muito sobre o mercado, todo esse mercado da confeitaria especial, né? Então você vai aprender sobre o público, a gente vai falar de produto, a gente vai falar muito da parte de produtividade, né? Que eu falei para vocês, de vocês trabalharem 4 horas semanais para sobrar tempo para vocês focarem em outras áreas. E o tema dessa semana também são os caseirinhos. Então eu vou exemplificar muito como você começar com os caseirinhos e vou ensinar vocês a fazer o caseirinho, uma cobertura e e congelar para manter sempre pronta entrega para você conseguir aumentar as suas vendas, aumentar a sua produção mesmo trabalhando sozinha. Isso é uma das maiores dificuldades que a gente tem, né, cara? A gente fala assim, ai meu, como é que eu vou aumentar meu faturamento, a minha produção, se tudo que eu faço eu vendo? Eu não tenho mais como aumentar. Claro que tem, trabalhando com congelamento. Afinal de contas, quem congela, prospera. Quem é minha aluna já sabe, tá? Então, vou fazer meu café e vamos começar o conteúdo de hoje. Se você não se inscreveu na Semana da Confeitaria Inclusiva, digita aqui, semana, e aí você vai receber no seu direct. Vai colocar seu nome, seu e-mail e vai receber um link que vai te direcionar para o grupo, tá? Lá dentro do grupo, você vai receber uma pesquisa para você responder. Assim que você responder a pesquisa, você vai receber no seu e-mail um link para você assistir uma aula exclusiva que a gente deixou também para quem responder a pesquisa, uma aula de um brigadeirão. Brigadeirão muito bom, também já vendi muito aqui, facinho de fazer, receita baixo custo também, porque a gente tá precisando agora fazer o quê? Economizar nos ingredientes, porque tá tudo muito caro. Certo, senhoras? Então vamos lá. Então, ó, vamos responder a todas essas perguntas, né, que eu fiz no começo. Se você chegou agora, a gente vai responder uma por uma, tá? A primeira pergunta. Pri, eu vou ter cliente trabalhando com uma cozinha mista? Dá para trabalhar da cozinha de casa? Uma das maiores questões é essa, né? Falar assim, eu queria muito fazer as coisas sem farinha de trigo, sem leite, sem ovos, mas eu não tenho como ter um ateliê agora, um espaço separado. Eu só consigo, né, continuar aqui da forma que eu tô e eu quero começar. Mas o que eu faço? Como é que eu vou atender um alérgico? E se eu matar alguém, não é? A pessoa pensa isso, né? E se alguém passar mal, né? Como é que eu vou fazer? Então, vamos lá. Primeiro, como eu já falei, você pode tudo. A cozinha é sua. Você pode fazer o que você quiser. Se quiser fazer com, sem, faz o que você quiser. Só que o que você não pode é não deixar isso claro para o seu cliente, tá? E aí que tá. O primeiro passo que você tem que dar é você olhar de maneira realista mesmo para o espaço que você tem, para o seu estilo de vida, né? O que entra e o que não entra de alimentação na sua casa, para saber o que você consegue ou não restringir de alergênico. Por exemplo, eu comecei a fazer por conta do meu filho alérgico. Então eu tive que parar de tomar leite por um tempo, de consumir leite por um tempo, porque eu estava amamentando. E aí, para eu poder amamentar o meu filho alérgico, eu não podia ingerir nada, não podia comer nada que tivesse leite. Então, é uma coisa que já não ia ter já ali naquele ambiente, né? E aí, depois a gente descobriu alergia ao ovo, a gente teve que tirar a farinha de trigo, enfim, né? Então, você precisa ter essa visão realista para a sua realidade. Falar assim, bom, aqui a gente consome assim, assim, assado. Então, realmente, aqui já não entra farinha de trigo, já consigo restringir isso, aquilo, outro. Então, eu posso atender o público X. E aí que tá. Aí entra a segunda pergunta. Posso ou não posso atender alérgico, né? Pessoas que têm alergia, a gente tem alguns cenários aí, e isso gera muita discussão, né?
que são pessoas que podem ou não podem consumir traços de determinados ingredientes, né? O que são os traços? É essa contaminação cruzada, né? Sabe quando você vê lá na embalagem de um produto industrializado que tá lá alérgicos, 2 pontos, pode conter leite, ovo, castanha, pá. Então, por quê? Porque no ambiente onde aquele alimento é preparado, né, existe a manipulação do leite, da castanha, dos ovos, tudo mais. Então, esse alimento, por mais que ele não tenha o leite diretamente, a castanha diretamente, o ovo diretamente, ele corre o risco de ter essa contaminação cruzada. Ai, Pri, mas eu sou uma pessoa super limpinha. Eu fiz aqui uma massa pão de ló, limpei tudo antes de fazer um bolo sem ovo. Não importa. Por quê? Principalmente em texturas, em materiais porosos. Esses materiais eles vão reter as proteínas lá. Então, por exemplo, se você utilizou, principalmente num liquidificador, que é cheio de coisinha ali, de borrachinha, tudo. Você já bateu ali no liquidificador o seu whey protein de todos os dias? Você não tem como fazer ali um brigadeirão, por exemplo, sem leite e dizer que aquele brigadeirão ele é sem leite. Ele não vai ter leite diretamente, mas ele pode conter traços de leite. Tá, Pri, você não respondeu. Posso ou não posso atender alérgico? É relativo. Existem alérgicos que restringem esses traços e existem alérgicos que não restringem esses traços. O meu filho hoje, com 11 anos, não restringe mais esses traços. Então, para mim, pra gente lá em casa, pouco importa se na embalagem lá tá escrito alérgicos, pode conter um turbilhão de coisa. Não estamos nem aí para isso. A gente não pode ter ali o ingrediente diretamente. Mas isso daí é o Davi, né? Com acompanhamento com a médica dele. Cada médico vai ter uma conduta, cada caso é um caso. E aí entra uma coisa que vocês têm que colocar na cabeça de vocês. Não é a gente, confeiteira, que vai dizer o que a pessoa que tem uma restrição alimentar pode ou não pode consumir. Cara, isso é muito importante vocês colocarem na cabeça de vocês. Porque o cliente, ele joga isso pra cima da gente. O que acontece normalmente? Meninas que trabalham aí já na área, escreve pra mim se não é verdade. A gente recebe uma lista com 459 ingredientes e a pessoa fala assim, olha, o meu filho não pode comer isso daqui. Ele pode consumir seu brigadeiro? Não acontece isso com vocês? Fala isso não. Então, não sou eu que vou dizer se aquela criança pode ou não pode consumir um determinado... Ah, Pri, mas é você que faz. Vou chegar lá, calma. Mas aí, Pri, você que faz o brigadeiro. Tudo bem, eu faço o brigadeiro. E aí eu falo pro cliente todos os ingredientes que tem naquele brigadeiro. E aí eu jogo pra ela, falo assim, ó, eu uso isso e isso. Você que me diz, você pode consumir? Seu filho pode consumir? Eu não tenho condição nenhuma de dizer se aquela criança, se aquela pessoa pode ou não pode consumir. Eu não sou médica, não sou eu que acompanho a criança, eu nem conheço a criança, você concorda? Então, toda vez que um cliente vier dessa forma para você, você volta para ele de outra forma. Fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, aqui no meu o ideal é já ter no cardápio. Fala assim, ó, para esse item eu uso isso. Dá uma olhadinha, conversa com o seu médico, vê se você pode ou não pode consumir, tá? E aí, o que é importante nesse momento, né? Se você trabalha na sua casa, se você tem uma cozinha compartilhada, então você já trabalha... Eu tenho muitas alunas que são confeiteiras, alunos também, que são confeiteiros tradicionais, boleiras, né? Você já faz doces para vender com farinha de trigo, com leite, com ovo, e você quer ter opção ali, quer oferecer uma opção vegana, quer oferecer uma opção sem farinha de trigo, quer ter uma opção ali saudável no seu cardápio, sem glúten, sem leite, sem lactose, sem açúcar, né? Para aumentar o seu faturamento, para pegar um outro público, aumentar a sua cartela de cliente. Isso é muito interessante, muito inteligente. E um confeiteiro, uma boleira, qualquer pessoa que trabalha com alimentação hoje, que não tiver essa visão e não começar a implementar e colocar opções, né, de alguma forma inclusivas no cardápio, ó, já estão ficando para trás, porque cada vez mais aumenta o público de restrições alimentares, seja por problemas, né, por questões de saúde,
ou por questões ideológicas, né? Por estilo de vida. Então, cada vez mais aumentam as pessoas que não consomem determinados ingredientes. Todo mundo hoje em dia conhece alguém que não consome alguma coisa, concorda? Então, aí que entra a sua transparência, né? Independente se você trabalha em casa ou não. Então, toda a sua comunicação no seu Instagram, né, que hoje é um dos maiores canais de divulgação que a gente tem, no iFood, a gente vai ter aula de iFood na sexta-feira, no seu cardápio, mesmo que você opte por trabalhar com enviar cardápio para o cliente pelo WhatsApp, né? Mesmo assim, em todos os lugares que você puder, você vai deixar claro e escrever qual é o comportamento, posicionamento da sua empresa, mesmo que seja eu presa, né? Mesmo que seja a empresa só você vai colocar no máximo de canais que você conseguir qual é o seu posicionamento e como a empresa trabalha em relação aos alergênicos. Aí tem um ponto importante. Então, por exemplo, quando a gente fala de leite, de ovo, né? Você é uma boleira, uma confeiteira tradicional e você vai acrescentar aí no seu cardápio opções veganas, por exemplo. Né? Então, ó, tem essa opção aqui vegana. Veganos normalmente não se preocupam com contaminação cruzada. O vegano que se preocupa com contaminação cruzada, ele já vai buscar diretamente uma empresa que é vegana. Ele não vai comprar, por exemplo, de uma boleira que trabalha em casa e faz com e sem, tá? Então, assim, mas você pode ter essas opções sim veganas. Tem uma galera, nossa, muita gente que compra, né? Deixa eu só dar uma pausa aqui, Leide. Eu li rapidamente aqui que está no hospital, que seu netinho, ó, uma boa recuperação, tá bom? Muita saúde para vocês, tá? Manda um beijo para ele. Fala que a tia Pri mandou um beijo. Então, você sempre deixar muito claro pro seu cliente, né? E não deixar o que é mais importante. Essa aula aqui não é para desanimar ninguém, como eu falei, justamente para animar você a ter sim opções. Só que divulgar isso de maneira correta para você não perder tempo. Porque imagina vindo um monte de cliente para você, faz sem leite, e você tem a contaminação cruzada, e aí você tem que ficar respondendo o cliente que não é seu cliente em potencial porque não pode consumir por conta da contaminação cruzada, entendeu? Então você tem que ser assertivo na sua comunicação para você não perder tempo, né? Não ficar atraindo um público que não é o seu público, certo? Então, ó, poder atender alérgicos é relativo. Como eu falei, tem alérgicos que toleram traços e tem alérgicos que não toleram traços. O que o alérgico precisa saber? Todos os ingredientes que você usa, inclusive marcas. Não dá para esconder marca do público que tem restrição alimentar. Gente, não tem essa. Infelizmente, não dá. Você fala assim, que chocolate que você usa? Eu não quero falar eu não quero falar dos insumos que eu uso, dos meus fornecedores. Vai ter que falar. Porque aí a pessoa, dependendo do você fala, que chocolate você usa? O chocolate X. Ela já sabe se ela pode, se ela não pode, acabou o assunto ali, entendeu? Então tem que ser transparente. Tem que ter transparência. Então, pode atender alérgico? É o alérgico que vai escolher se ele vai poder ou não comprar de você, certo? Pode fazer da cozinha de casa. Aí temos aqui a nossa terceira pergunta. Posso ou não posso fazer com e sem glúten em dias alternados? Aí que tá. Você pode fazer com glúten e sem farinha de trigo em dias alternados. Eu vi uma vez uma live de uma pessoa que ela é famosa, ela tem bastante seguidor e ela ensina a confeitaria, né, enfim, saudável, né? E aí o saudável para ela é sem glúten. E a gente sabe que tem muita coisa que é sem glúten, mas é lotada de açúcar, lotada de gordura e tá muito longe de ser saudável, né? Mas não vamos entrar nessa questão agora aqui não. Enfim, ela ensina o saudável e aí porque é sem glúten. Só que essa pessoa, ela tem um negócio físico, ela atende pedidos, e aí ela faz com farinha de trigo e sem farinha de trigo. E aí, quem for aluna minha aí, old school, vai saber, vai lembrar desse caso. E aí questionamos, né? Falando assim, mas moça, ela na live ao vivo, a gente fala assim, moça, mas assim, você não pode usar o termo sem glúten. Aí que tá. A legislação não permite você usar o termo sem glúten se você tem algum tipo de manipulação de farinha de trigo no seu ambiente. Entende?
Então, você pode fazer, eu não posso fazer um dia com farinha de trigo e um dia sem farinha de trigo? Pode, só que você não pode usar o termo sem glúten. Você tem que usar o termo sem trigo, sem farinha de trigo, não sem glúten. A gente já vai chegar nessa parte, né, da legislação, né? Mas essa pessoa, ela bateu o pé que ela podia sim usar o termo sem glúten, porque ela higienizava tudo e ela limpava tudo antes de fazer as produções sem glúten. Aí as minhas alunas começaram a questionar ela, né? Falaram assim, e a batedeira, amiga? Você tem 2 batedeiras? Ela, não! Meu, te juro, ela foi pegar a batedeira dela. Pegou uma Arno lá. Sabe aquela Arno que todo mundo tem? Pois é. Pegou a Arno, colocou assim na coisa. E falou assim, aqui, por exemplo, a gente higieniza tudo. A gente pega e limpa cada partezinha dessa com palitinho de dente. E a sua batedeira, quando você tá fazendo, ela não aspira farinha de trigo, né? Não vai farinha de trigo pro motor. Aqui vocês acham que não entra farinha por aqui, por esses buraquinhos. Aqui você acha, esses parafusos aqui, ó, não tá tudo cheio de farinha de trigo. Pelo amor de Deus, né, gente? Então, assim, é de uma ignorância, né? Ignorância que, tá? Não é todo mundo que é obrigado a saber. Ela, enquanto professora, né? Obrigada a saber, ainda mais se ela tá dentro dessa área, né? Mas quem tá começando, você que tá querendo empreender, você está aprendendo agora, tá? Mas assim, a farinha de trigo é igual quem é boleira aí e faz bolo com glitter, com aqueles, sabe? Você faz o bolo com glitter, tá tudo brilhando. Aí você vai, limpa tudo antes de ir embora, certo? Você limpou, bancada, tal, tudo antes de ir embora. No dia seguinte, quando você voltar pro seu local de trabalho, a sua bancada ela vai estar cheia de glitter de novo. Por quê? Porque o glitter ele ficou suspenso ali no ar, não ficou? É a mesma coisa com a farinha de trigo. Então, a partir do momento que você abrir um pacote de farinha de trigo aqui, já era. Vai ficar 72 horas mais ou menos circulando, entendeu? Aí no seu ambiente. E aí vai parar na lâmpada, vai parar no ar-condicionado, vai ficar suspenso e aí ele vai caindo aos poucos. Então, tudo que você fizer depois vai ter uma contaminação. Ah, Pri, mas alguém passa mal mesmo com essa, né? Passa. E aí que tá. Mesmo que não passe, não te diz respeito dizer ou não se a pessoa ela deve ou não deve consumir de um ambiente contaminado. Você entendeu? É a pessoa que tem que ter o direito. Ela tem que ter o direito, ela tem que saber o que ela está comprando, ela tem que saber essa questão toda dos alergênicos para ela decidir se ela pode ou não pode consumir, você entendeu? Você não pode tirar esse direito de escolha dela, né? Então, o mais importante, quando você quer entrar na confeitaria especial, é você ser transparente e honesto com o seu cliente. E aí não adianta você achar que você vai omitir alguma informação por medo de perder cliente, né, alguma coisa nesse sentido, ou para fisgar aquele cliente, né? Porque isso não vai funcionar. Porque mais cedo ou mais tarde alguém vai te fazer uma pergunta a mais e, isso não vai funcionar, tá? E outra coisa, uma coisa que vocês têm que colocar sempre na cabeça de vocês, o público que não consome farinha de trigo, lactose, né, ingredientes de origem animal por opção, é um público muito maior do que o público alérgico, do que o público vegano, do que o público com restrição alimentar mesmo. Então, a gente tem muito público para atender, gente, mas muito público. Não precisa colocar a saúde de ninguém em risco, sabe? Achando que vai ter mais cliente, porque a gente tem muito público para atender. E te digo mais, a pessoa que tira o glúten da dieta, né, a farinha de trigo da dieta por opção, a lactose por opção, normalmente ela tem uma questão, assim, um poder aquisitivo muito melhor, sabe? Para comprar e para pagar o que você vai cobrar pelos dois. Então, quer dizer, se você quiser ainda fazer um produto exclusivo, ainda, sabe? Diferenciado, com valor agregado maior e tudo mais, esse público que não consome por opção é um público que tem um poder aquisitivo e que vai gastar muito mais com você. Geralmente o ticket médio deles é muito maior
do que quem restringe a alimentação por questão de saúde. Porque a pessoa ela não tem outra opção. Concordam comigo? Né? Mas eu tenho clientes que não consomem por restrição, por ter uma doença autoimune, ou eu atendo celíacos, né, e tudo mais. Então, é todo um controle de glúten que eu tenho aqui dentro da cozinha para poder atender celíacos, alérgicos e tudo mais, né? E eu tenho clientes que têm restrição por questão de saúde, que é um público muito fiel também, né? Então, o pessoal que pede sempre com a gente. Mas o que eu quero mostrar para vocês, assim, é que vocês podem atender, sim, diversos públicos. Não precisa ficar com esse medo. É só você ser transparente. E o que você não vai poder usar, você confeiteira tradicional, você que quer trabalhar com as duas linhas, não esquece. Você não vai usar o termo sem glúten. Você vai dizer que você tem opções sem farinha de trigo. Ficou claro isso? Escrevam aqui para mim, por favor. E aí não tem essa de fazer em dia alternado, não tem essa de limpar a batedeira com palitinho de dente. Isso não rola, tá? Pro leite, se você usou leite... Nossa, voou um gelo aqui do ar-condicionado. Se você usa um leite de líquido, por exemplo, vamos supor que você usa leite condensado em determinadas produções e você quer ter uma linha sem leite. Se você já tiver 2 ambientes separados, né? Você até, e desde que você tenha pias também separadas, né? Porque você não pode lavar nem com a mesma bucha da pia, tá, minha irmã? Você consegue ter a produção sem leite e a produção com leite. É diferente. Agora, a farinha de trigo, né, que tá ali no ar, não vai rolar. Porque o leite, você trabalha, por exemplo, com leite condensado. Como é que o leite condensado vai pular lá na outra sala? Ele não vai pulando até lá, né? Ele não atravessa a parede, não é? Até onde eu sei, né? Então, ele só vai até lá se ele tiver um agente que transporte ele até lá. Então, se estiver na sua roupa, né? Se estiver num utensílio. Então, o leite, você consegue fazer esse controle muito melhor se você tiver 2 ambientes. Agora, a farinha de trigo não tem como você controlar, certo? Ficou claro? Quem aqui é confeiteira tradicional e quem aqui faz exclusivamente para alérgicos, celíacos e tudo mais? Escreve aí para mim, para eu ter uma noção. Cadê? Eu mandei foto para cliente ver os produtos que eu uso. Boa, Sol. Minhas filhas têm alergia alimentar a múltiplos alimentos. Saber sobre a questão de contaminação cruzada é primordial. Minha filha quase perdeu a vida por informação errada. Exatamente. Então você imagina, uma vez que você divulga um cardápio sem glúten e você tem a contaminação cruzada, se a pessoa comprou, vamos supor que você vai vender no iFood. Não necessariamente o cliente vai perguntar para você. Ele vai comprar ali porque está ali na plataforma. E aí você tem essa contaminação cruzada na cozinha e você usou o termo sem glúten. A pessoa pode ser hospitalizada, a pessoa pode morrer. Então é muito sério, né? Então você vai usar o termo sem farinha de trigo, tá bom? A que a Emily colocou. Tá, depois uma continuação. Depois tivemos uma conversa aberta e a pessoa me falou que não sabia o que era contaminação cruzada. Mas quando eu perguntei, ela me disse que não tinha contaminação cruzada com os alimentos. Sabe por quê, Emily? Eu vou te explicar. Quando a gente faz curso de boas práticas na cozinha, o que a gente entende como contaminação cruzada é a questão de contaminação de micro-organismos, né? Então, por exemplo, de você usar a faca que você cortou ali, o frango cru, depois você vai descascar um legume, sabe? É esse tipo de contaminação que a gente aprende, né? Contaminação cruzada. E aí a gente acabou trazendo esse termo para confeitaria especial, que eu acho que podia ser outro termo, enfim, mas ficou aí e agora as pessoas já conhecem assim, então vai ficar. Mas assim, é o mesmo princípio, né? Mas é para os alergênicos. Mas aí quando você pergunta, tem contaminação cruzada? De repente a pessoa pensou alguma coisa nesse sentido, né? Fala assim, nossa, tá dizendo que eu não tenho controle das coisas da minha cozinha, né? Pode ser nesse sentido, né? Ou ela realmente não sabia o que estava falando e falou que não, só para não ficar chato. E aí aconteceu. Imagina você ser responsável, gente, por uma criança sendo hospitalizada. Já imaginaram isso? É muito sério. Não é brincadeira, não. Então, assim, não é pra ficar com medo de fazer. Tem gente que fala assim, eu não quero fazer porque eu tenho medo de alguém passar mal. Não, você não precisa ter medo de alguém passar mal. Você precisa ser transparente e honesto com o seu cliente. É só isso.
E como eu falei, ó, Arte Sabor Eventos, Nandi, todo mundo da confeitaria tradicional aqui, ó. A Cris fazia cookies tradicionais e descobriu a doença celíaca. Agora estou tendo que trocar todos os utensílios para poder produzir sem glúten, mas minha família ainda consome. Então assim, pode fazer, não é para vocês terem medo de nada, mas é para vocês serem transparentes com o cliente. E o que eu falei, não é você que vai determinar se o cliente pode ou não consumir. É ele que vai, né? Por exemplo, vamos pôr aqui a Vicky Bold. A Vicky Bold tem o pão lá que é sem glúten, não tem? Você vai olhar o rótulo, você vai ver o que tem e o que não tem, você vai falar, bom, isso aqui eu posso consumir ou eu não posso. Se você tiver alguma dúvida ou ficou meio inseguro, falar, será que essa rotulagem tá certa? Porque tem empresa que não rotula certo, né? Não é o caso da Vicky Bold. Mas tem empresa que não rotula certo. Aí você vai ligar no saque. Fala assim, olha, eu queria a ficha técnica desse produto aqui, questão de alergênico, assim, assim, assado. Quero uma declaração de alergênicos, pode pedir assim. E aí eles vão te mandar. E aí tem um responsável da empresa que vai assinar essa declaração de alergênicos. E aí você vai ver se a rotulagem está certa ou não. Você pode, inclusive, fazer uma denúncia dessa rotulagem, né? Mas você entende? É você que vai... A empresa vai te dizer o que ela usa, o que ela não usa, e é você que vai dizer, vai determinar se você pode ou não consumir. Então, nunca façam o papel inverso, tá bom? Que é o que vai acontecer com vocês. Tá? Gente, dúvida pode escrever, tá? Pri, posso usar o mesmo forno para o produto zero lactose? E também para quem tem a PLV? Tenho essa dúvida. Sol, é a mesma coisa que eu falei. É isso que eu tô falando, assim, a pessoa que vai determinar se ela pode ou não consumir. Um forno que já foi assado coisas com leite, ele vai estar contaminado. O forno, a panela, o micro-ondas, a bucha da pia, então ele vai estar contaminado. Você precisa alertar o seu cliente que você usa um forno compartilhado. Aí a Sol escreveu aqui, ó. Para produto zero lactose e usar para quem tem a PLV. A PLV é a abreviação de alergia à proteína do leite de vaca. Um produto sem lactose, ele não é, normalmente, sem a proteína do leite. A proteína do leite é uma coisa e a lactose é outra coisa, tá? Então, quando você tem um produto sem lactose, você tem ali o leite na composição dele, integral. Só que aí eles adicionam uma enzima para que a pessoa que tem intolerância à lactose possa digerir essa lactose sem o desconforto, sem os sintomas da intolerância à lactose, né? Mas ele contém a proteína do leite. O alérgico, ele nunca vai ser alérgico à lactose. Não existe alergia à lactose, certo? Existe alergia à proteína do leite de vaca, que é justamente quando vocês verem esse termo aí, APLV, alergia à proteína do leite de vaca. Então, os alérgicos à proteína do leite de vaca não podem consumir produtos que são sem lactose, a não ser que esteja sem lactose no rótulo como um apelo, né? Uma coisa comercial e o produto seja 100% vegetal. Aí, ok, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá bom? Suênia, eu informo que é livre de trigo. Deixo claro, exatamente. Quando você coloca, Suênia, que é sem trigo, o celíaco ele já entende que não é pra ele, porque já não tá usando o termo glúten, entendeu? Então ele já entende que não é pra ele. Tá certíssima. Mas, por exemplo, você falou, não atendo a PLV. Meu filho poderia consumir. Então é relativo. Mais dúvidas? Perguntem aí. Então, ó. Com e sem leite eu já respondi. Posso ou não posso comprar a granel em lojas de produto natural? Aí que tá. Aí a gente entra numa outra questão. Tem gente que fala assim, eu faço coisa sem glúten, sem leite, sem açúcar. Falei, que legal! E não tem contaminação cruzada? Não! Eu só faço isso. Eu não trabalho com... Eu vou usar isso aqui pra me apoiar. Eu não trabalho com coisa com leite na minha cozinha, não trabalho com coisa com farinha de trigo, eu só faço coisa sem. Ai, que legal! E você compra as farinhas sem glúten de qual empresa? Eu compro na loja de produto natural que tem perto mesmo da minha casa.
Vocês já viram, né? Como é que é lá na loja de produto natural? Tem as caixinhas de acrílico lá. E aí tem as pazinhas. Geralmente é uma pazinha assim, né? Ó. E aí essa pazinha a pessoa pega e ela, às vezes ela pega outra coisa. Mesmo que tenha as pazinhas todas separadas, tem uma contaminação cruzada, né? Não tem jeito. Então, assim, a granel a gente não pode comprar, tá? A gente só pode comprar sacos fechados diretamente da empresa do fabricante ou de uma distribuidora, mas desde que sejam sacos fechados. Pri, eu não posso comprar as coisas no supermercado? Claro que pode. Super pode. Celíacos vão ao supermercado, tá? Você pode comprar no supermercado. Tem, por exemplo, amido de milho. O que eu uso aqui no ateliê é maisena. E a maisena, geralmente, em supermercados, eu acho um preço muito melhor do que pegar, né, de um determinado distribuidor. O mercado sempre tem promoção, então é uma coisa que eu posso comprar. Ah, farinha de arroz. Tem farinha de arroz no mercado hoje em dia. Aqui em São Paulo, quase todo mercado tem uma farinha de arroz urbano, por exemplo, né? Então pode comprar no supermercado, não tem problema nenhum. Mas a granel, se você vai fazer o controle de contaminação cruzada, não pode. Se você é uma confeiteira tradicional e não vai fazer o controle de contaminação cruzada, pode comprar granel, não tem problema, porque aí você tá dentro dos traços ali, tá na mesma, tá bom? Olha lá, um amigo morreu por comer um produto com castanha do Pará porque não estava no rótulo. Tá vendo? É muito sério, gente, muito sério. Não dá pra omitir ingrediente. Sabe aquele negócio do tipo assim, ai, tem um ingrediente que é o segredinho do chefe? Não existe isso. Quando você vai trabalhar com quem tem restrição alimentar. Aliás, não existe isso em nenhum lugar, né? Não pode fazer, né? Mas imagina para quem tem restrição alimentar, né? Pri, tenho batedeira separada e outros utensílios. Só o forno é o mesmo. Agora não vou mais aceitar encomenda. Sol, como eu falei, você não vai recusar a encomenda. Você vai falar, olha, no meu forno eu faço coisas com e faço as coisas sem a adição do leite. E o cliente que vai determinar se ele pode ou não, tá bom? Mais dúvidas? Como eu posso divulgar os meus produtos? Aí foi o que eu falei aqui, né? Para vocês sempre prestarem atenção nas nomenclaturas, para vocês não fazerem uma divulgação com alvo num público e acertar outro e ficar perdendo tempo, né? De divulgação e dinheiro, certo? E aí a última pergunta é, vale a pena? Vale a pena? Vocês acham que vale a pena acrescentar aí no cardápio de vocês essas opções? Sem leite, sem ovo, sem farinha de trigo, vocês acham que vale a pena? Diante de um mercado que só cresce, né, cada vez mais pessoas com restrição alimentar e tudo mais, óbvio que vale a pena. Como eu falei para vocês, a confeitaria especial, né, essa confeitaria que é chamada de confeitaria inclusiva, antigamente ela era chamada de confeitaria do futuro. Teve inclusive um participante do MasterChef, o Digo, não sei se vocês assistiram o MasterChef de confeitaria, o Digo, ele deu uma entrevista, eu tinha um blog há uns anos atrás, tava até com a caneca do blog aqui, ó, agora há pouco. Tinha um blog, quem lembra do blog? Tinha um blog há uns anos atrás, e aí o Digo, que participou do MasterChef Confeitaria, ele deu uma entrevista pra gente, né? E ele falou justamente isso, que a confeitaria plant-based, né, era a confeitaria do futuro. E não é mais a confeitaria do futuro, né? Já é uma coisa que já está acontecendo, né? E quem trabalha com alimentos que não se atualizar, que não souber pelo menos o básico e não tiver opções, né, para oferecer para a galera que não consome, seja por saúde ou por opção ou por estilo de vida, enfim, vai ficar para trás. A gente tem um grande exemplo assim de como as pessoas estão mais preocupadas com a saúde hoje em dia, né? Dessa nova rotulagem que é obrigatório ter lá aquela lupinha escrito lá, alto em sódio, né? Alto em gordura saturada, né? A gente já tem indicações de que se a pessoa tiver diante de dois produtos, um escrito alto em gordura saturada e o outro sem esse alerta, a pessoa vai preferir o outro. Coisa que na minha época, geração Coca-Cola,
ninguém estava preocupado, né? Mas hoje em dia as pessoas estão preocupadas. E uma coisa que vocês têm que colocar em mente, essa geração Z que consome muito mais alimentos sem ingredientes de origem animal, sabe essa galera de segunda sem carne, ou se tiver uma opção com origem animal, uma opção sem, né, uma opção vegetal, eles vão preferir a outra, né? Eles vão preferir um mais saudável. Essa geração agora, essa molecada tá se formando, né? E daqui poucos anos, eles que vão estar comprando, eles que vão estar girando aí o mercado. E aí? Aí você vai continuar oferecendo para eles produto cheio de gordura saturada, cheio de açúcar, cheio de leite, cheio de glúten. É uma tendência das pessoas diminuírem o consumo desses ingredientes cada vez mais. Nem que seja de vez em quando, tá? Então, assim, se você não tem uma opção ainda, se você ainda não estudou nada sobre isso, não testou nada, não tem pelo menos um produtinho no seu cardápio, que seja sem lactose, que seja sem farinha de trigo, que seja sem açúcar, já tá ficando para trás. Faço pipoca gourmet. Já me pediram sem lactose. Perguntei se podia contaminação cruzada. Não souberam responder, não fiz. Lu, geralmente quando a pessoa pede sem lactose, não tem problema nenhum com contaminação cruzada, tá? A não ser que ela te peça sem leite. Que daí é o que eu tava falando da lactose e da proteína do leite, tá bom? Contaminação cruzada por lactose, não tem problema nenhum, tá? Eu falo que não atendo celíacos e alérgicos à proteína do leite de vaca, porque eu uso nas produções sem lactose ou vegetal. Isso aí. Então, a grande questão é você ser transparente com o seu cliente, certo? Dúvidas? Respondi a todas as perguntas, hein? Vou reforçar o meu convite, tá? A gente tá na segunda de 10 lives de esquenta para a Semana da Confeitaria Inclusiva, tá? Então, amanhã a gente vai falar dos 3 melhores produtos para começar na confeitaria especial. Leite sem lactose contém glúten? Não faço ideia, Elisa. Eu não uso aquele leite sem lactose, mas acho que tem marcas... Não sei, para falar a verdade. Acho que eu nunca comprei um leite sem lactose. Eu não uso aqui. Mas, teoricamente, deveria ser sem glúten, né? Porque a farinha de trigo não... Farinha de trigo, cevada, depende. Tem que sempre dar uma olhada no rótulo, tá? E comprar de empresa que você sabe que rotula direitinho, tá? Fermento, tem que ter cuidado, é verdade. Fermento tem que ficar esperto. Então, sempre olhar rótulo, ficar esperto com empresa de, sabe assim, duvidosa. Então, geralmente, empresa grande, né? Tem a rotulagem correta, porque a Anvisa fica em cima mesmo, tá? E sempre, qualquer dúvida, liga no saque. Fala assim, eu preciso de um laudo de alergênicos. Para as nossas alunas da ACI, da Academia de Confeitaria Inclusiva, eu disponibilizo para elas um modelo de, tipo um formuláriozinho, para elas colocarem o logotipo delas e tal, e elas enviarem para as empresas, para a empresa só preencher a questão da declaração de alergênicos e assinar, porque isso já facilita. Porque às vezes você pede uma declaração de alergênico, a pessoa te manda uma coisa que não tem nada a ver. Você fala assim, eu queria um laudo do produto X. A pessoa te manda um documento que não tem nada a ver com o que você precisa. Então, para as alunas da ACI, da Academia de Confeitaria Inclusiva, eu disponibilizo esse documento, elas colocam o logotipo delas, colocam o nome delas e mandam para a empresa. Fala assim, eu preciso que um responsável técnico preencha e assine para mim, por favor. E aí você vai ter certeza do que tem ou não de contaminação dessa empresa. É bem importante, tá? Essas lives, hoje foi a segunda, a gente tem 10, como eu falei. Então, até semana que vem temos live todos os dias. E aí, no dia 27, a gente inicia a Semana da Confeitaria Inclusiva, tá? Vocês vão aprender muita coisa daqui lá, hein? São praticamente 3 semanas aí de muito... São praticamente não, né? São 3 semanas de muito conteúdo. Meu, é um curso... Isso daqui, né? Podia facilmente virar um curso. Aliás, podia virar um curso, né, Bia? O que você acha? Acho que era uma boa. Mas, assim, a gente vai falar de congelamento, de iFood. Tem muito assunto até lá.
E na Semana da Confeitaria, inclusive, eu vou ensinar vocês a trabalhar de maneira organizada, otimizar a produção. Quem congela prospera, para vocês faturarem aí mais de 5 mil reais trabalhando com a confeitaria especial da cozinha da casa de vocês, certo? Quem não se inscreveu ainda, é só escrever aqui a palavra semana, que vocês vão receber no direct de vocês o link para vocês se inscreverem, tá bom? É gratuito, é de grátis, mulher. Então participe, meninos também estão convidados. E o que mais que eu tinha que falar, Bia? E você que já está inscrita, não deixa de responder a pesquisa, por favor. A pesquisa é muito importante pra gente. Justamente quando a gente monta todo esse cronograma de aulas, não é em cima do que eu acho legal de falar. Cara, eu podia estar aqui falando, eu podia falar de tanta coisa técnica. Mas não, eu tenho que falar, né? O que é interessante é eu tirar as dúvidas de vocês. Eu tenho que conseguir ajudar vocês, para vocês saírem de onde vocês estão e alcançar os objetivos de vocês. Então, a pesquisa serve para isso. Para que vocês coloquem ali, expressem ali as maiores dificuldades de vocês, para a gente conhecer vocês melhor, né? Para a gente conseguir montar os conteúdos de acordo com a necessidade de vocês. Um curso em Barcelona, olha só, meu oi, eu vou. Só marcar que eu vou. Tem alguém aí de Barcelona? Além do Alex? Eu vou. Pelo menos eu tenho onde ficar, né? Vou ficar na casa dos parentes lá, hein? Então, assim, respondam a pesquisa. E a gente deixou como incentivo para vocês, como forma de agradecimento pela resposta à pesquisa, a gente deixou essa aula exclusiva do brigadeirão, que pode ser feito com e sem açúcar, tá bom? Uma opção super fácil aí para vocês terem aí também para vender, para colocar no delivery. Brigadeirão, ó. Fácil de fazer, faz rapidinho, não precisa também de muitos ingredientes. Dá para colocar no delivery fácil. Dá para fazer parceria com restaurante, para vender também, um brigadeirão. Entendeu? Várias coisas vocês conseguem fazer com essa receitinha, tá? Então, até amanhã. Tema de amanhã. Os 3 melhores produtos para começar na confeitaria especial. Obrigada por compartilhar seus conhecimentos. Eu que agradeço por vocês estarem aqui ouvindo os meus devaneios. Um beijo para vocês. Até amanhã.